sou Ana Paula Belfort, estou aqui com vocês para lecionar a disciplina de Processo Civil e vamos começar com tutela provisória, né? Um assunto que teve uma técnica redacional, não é? Um pouco complicada, não é? Um assunto que ficou com uma redação razoavelmente complexa. Então, quando nós fazemos a leitura dos artigos 294 ao 311, nós temos um pouco de dificuldade de compreender essa questão das tutelas provisórias, não é? Então, é de suma importância compreendermos, não é, tutelas provisórias. Por quê? Porque é extremamente utilizado no dia a dia forense, não é? No dia a dia da operação jurídica. Inúmeros são os processos em que são requeridas essas tutelas provisórias. Então, é preciso realmente compreendermos a fundo o mecanismo, os requisitos, não é? Das tutelas provisórias. Então, mas imprescindível mesmo, né, tendo em vista essa técnica redacional um pouco complicada, é compreendermos a terminologia que foi utilizada pelo código. Né? Então, nós vamos trabalhar aqui com toda essa questão terminológica para que vocês possam compreender esses poucos artigos, mas que trazem muito assunto. Não é? Primeiro, eu gostaria de fazer um paralelo entre o CPC de 73 e o CPC de 2015. Não é? O CPC de 2015, ele hoje, didaticamente, ficou melhor, ficou mais compreensível, ficou mais lógico. Mas o ponto de tutela provisória, eu diria a vocês que foi o que ficou um pouquinho mais complicado, não é? O CPC de 73 era composto por 4 livros. Tínhamos o livro 1, que tratava do processo de conhecimento. O livro 2, processo de execução. O livro 3, processo cautelar, que vamos ver daqui a pouquinho que foi um processo que foi extinto. E o livro 4, procedimentos especiais. Então, nós tínhamos basicamente duas espécies de tutelas provisórias. A tutela antecipada, que era requerida basicamente no bojo do processo de conhecimento. E fez uma divisão, né, melhor. Então, temos a parte geral, composta de 6 livros, né, trazendo toda aquela parte inicial que vocês estudam lá em TGP. E temos a parte especial, que é composta de 3 livros. O livro 1, que trata do processo de conhecimento, o livro 2, que trata do processo nos tribunais, e o livro 3, que trata do processo de execução. E onde está então, Ana Paula, tutela provisória? Já que você disse que as tutelas provisórias no CPC de 73 eram concedidas seja no processo de conhecimento, em alguns momentos também na execução, mas basicamente no processo de conhecimento, e a tutela cautelar no processo cautelar. Agora não. Agora, na parte geral do novo código, no livro 5, nós temos tutelas provisórias. Artigos 294 a 311. Então, vamos ver que, embora a técnica redacional realmente não foi muito feliz, mas houve uma uniformização, né, de requisitos e ficou aí condensada apenas nesse livro 5 da parte geral. Vamos trazer aqui a definição do que vem a ser essa tutela provisória. Vamos começar a compreender este instrumento que nós temos em nossas mãos. Primeiro, ela é uma tutela jurisdicional que é concedida com base em uma cognição sumária e ela não é definitiva. Eu gosto sempre de dizer que o nome serve para alguma coisa. Então, se ela é provisória, claro que ela não é definitiva. Mas vamos falar um pouquinho do que vem a ser essa cognição sumária. A cognição sumária é aquela que é justamente concedida, que é feita de uma maneira superficial. Ela é fundada numa cognição não completa, não é? Ela é realizada num exame menos aprofundado do direito. Mas e por que isso, Ana Paula?
Porque muitas vezes, né, a gente precisa amenizar os males do tempo do processo, não é, para garantir uma efetivação da jurisdição. A gente sabe que o trâmite processual por si só, ele leva um tempo, não é? Ele é um pouco demorado. Então, muitas vezes a gente se depara com situações em que não podemos, o direito não pode esperar esse trâmite processual, não é? A demora do processo. E por isso que o legislador traz esta tutela provisória, algo que pode ser, né, concedida com base numa cognição mais superficial, numa cognição incompleta, onde onde o juiz vai precisar apenas de uma probabilidade do direito e não de uma certeza. Vamos aqui fazer uma diferença, né, um paralelo, porque em contradição, né, em um contraponto da cognição sumária, nós temos a cognição exauriente. Então vamos lá. No transcorrer do processo, o juiz vai coletando elementos, vai coletando provas, não é? Então ele faz uma cognição que exaure, não é? Por isso que a gente chama de exauriente, e ao final ele concede o quê? Ele tem o seu juízo de valor, não é? E ele concede a tutela definitiva. Só que, como eu disse agora há pouco, nem sempre nós podemos, o direito, na verdade, pode esperar esse transcurso de tempo. E aí o juiz, ele é levado a conceder, não é, uma tutela jurisdicional apenas com base numa cognição superficial, uma cognição sumária, né? Uma cognição sumária e não definitiva. Então, justamente por ela ser uma cognição sumária, nós vamos ver mais à frente, ela não vai fazer coisa julgada. Por que que não faz coisa julgada? Não faz coisa julgada porque outra característica da tutela provisória é justamente a precariedade. É possível que a qualquer momento ela seja revogada, ela seja modificada, não é? Então, por isso que ela não vai fazer coisa julgada. Então, só aqui, fechando com vocês, a tutela jurisdicional, concedida com base numa cognição incompleta, mais superficial, com base apenas numa probabilidade do direito, onde não há certeza ainda. E justamente por não haver a certeza é que o juiz pode, não é, revogar ou modificar esta tutela. Então, lembrando sempre que a finalidade é amenizar, não é, o transtorno, o mal que o tempo do processo pode causar. Classificação. Vamos classificar aqui as tutelas provisórias. Vou falar para vocês do gênero e das espécies. Vejamos, o gênero é a tutela provisória. Eu posso dizer que é um gênero. E quais seriam então as espécies? Como espécies, nós temos a tutela de urgência e a tutela de evidência. Lembrando que a tutela de urgência ela se subdivide em tutela cautelar e tutela antecipada, que eu gosto sempre também de chamar de satisfativa. Então, a tutela de urgência, ela vai se subdividir em cautelar e antecipada. Muito, mas muito importante é diferenciar o objeto da tutela provisória, que é justamente diferenciar o que seria essa tutela de urgência cautelar, o que significa ser cautelar e o que significa ser antecipada, ou melhor, satisfativa. Isso aqui sim é imprescindível de ser compreendido. Na cautelar, também, muitas vezes nós dizemos, não é, que ela é conservativa. O nome também aqui tem que servir de algo. Então, ela vem para acautelar, ela vem para
conservar um direito. Ela resguarda o direito para sua futura realização, não é? Então ela está preservando de maneira imediata um direito a ser assegurado, não é? Então, um exemplo claro, às vezes, né, existe ali uma dívida, um credor, um devedor, enfim, e aí existe ali, né, enfim, percebe-se que o devedor está dilapidando o seu patrimônio. E aí o credor ele pode simplesmente se valer de uma cautelar para arrestar os bens, não é, desse devedor. Veja que aí ele não vai ter a sua tutela, não é, o seu pedido principal satisfeito, que já seria o pagamento, a quitação da dívida. Não. Ele está pedindo apenas ao Poder Judiciário que assegure, que resguarde, no caso, apreenda os bens desse devedor para que num futuro, não é, quando ele ingressar com a ação ou se a ação já estiver tramitando, essa ação realmente tenha um resultado útil. Caso o juiz venha dizer devedor, pague ao credor, tenha bens suficientes para a dívida ser adimplida, não é? Então, veja que eu não estou pedindo já a satisfação daquele direito. Eu quero apenas assegurar que lá na frente o meu direito vai ser realmente preservado, vai ser concedido. Quando a gente fala na antecipada, também satisfativa, aqui já é diferente. Aqui se realiza provisoriamente, claro, o direito que se pleiteia. Não é? Aqui já será conferida eficácia imediata ao direito afirmado. Um exemplo muito comum que os doutrinadores gostam de trazer é o exemplo em relação a uma ação contra um plano de saúde, não é? Então, às vezes a gente está precisando, numa situação de emergência, realizar uma cirurgia, não é, colocar um stent e o plano de saúde ele indeferiu, não é, aquele procedimento cirúrgico. Então, o que é que acontece? Se entra com uma ação e faz o pedido de tutela provisória antecipada, satisfativa. Veja que o meu pedido principal vai ser o quê? A realização da cirurgia. Então eu já estou pedindo o quê? Provisoriamente que se antecipe a eficácia imediata do meu direito. Eu não estou pedindo para conservar, eu estou pedindo já para realizar. Como muitos gostam, né, de fazer aí um comentário, né, da geladeira, muitos já devem ter escutado falar. Então, se eu compro uma carne e coloco ela no congelador para comer daqui a uma semana, eu estou o quê? Conservando. Eu não estou aqui já realizando, no caso a minha fome, realizando o direito, não é verdade? Eu estou apenas conservando para que lá na frente, quando eu tiver fome, eu possa, né, assar a carne e comer. Já quando a gente fala da satisfativa, o nome já está dizendo, né? Já satisfaz os efeitos antecipadamente. Então, neste caso, eu já estou, é como eu mesmo que pegar esta carne, assar e comer. Então, é muito importante que vocês entendam a diferença do que é cautelar e do que é satisfativo. Então, só para a gente fixar bem isso, cautelar, eu vou resguardar um direito para, não é, que eu possa realizá-lo num futuro, não é? Eu vou apreender os bens daquele devedor para que mais para frente, se o meu direito for procedente, tenha bens suficientes para quitar a dívida. Eu não estou ali recebendo já o pagamento, não é? Mas eu sei que está sendo assegurado. Já na satisfativa, no exemplo do plano de saúde, eu já estou o quê? Pedindo antecipadamente, não é? A realização imediata do direito afirmado, não é? A antecipação dos efeitos imediato do direito afirmado.
Feita então esta observação, que a gente vai precisar dele mais na frente, vamos traçar aqui então a questão do esboço, né? Fazer um panorama só para fixar. Então, tutela provisória, artigos 294 a 311 é o gênero. Nós temos as tutelas de urgência, que estão nos artigos 300 ao 310. Lembrando que as tutelas de urgência, elas vão se subdividir em tutela de urgência antecipada, satisfativa, que estão nos artigos 300 ao 303. E temos a tutela de urgência cautelar, conservativa, acautelatória, que estão nos artigos 300 ao 303. Já vou pontuar aqui com vocês que essas tutelas de urgência, elas podem ser concedidas de maneira antecedente ou de maneira incidental. E por outro lado, nós temos a tutela de evidência, né? Em contraponto à tutela de urgência, temos a evidência tratada lá no artigo 311. Importante mencionar o fim do processo cautelar e dos procedimentos cautelares específicos. Como pontuei para vocês, né, nós tínhamos no CPC de 73 um livro específico para o processo cautelar. Quando nós queríamos conservar esse direito que eu falei para vocês agora há pouco, era preciso entrar com um processo autônomo e no bojo dele requerer a tutela cautelar, a tutela assecuratória. E o legislador agora, de 2015, acabou, não é, com o processo cautelar autônomo, tendo em vista, não é, essa questão toda que a gente já vem de longas datas, que é o sincretismo processual. Não é? Então nós não temos mais, não é, essas divisões de processo cautelar, processo de conhecimento. Não, o processo cautelar findou, não é? Mas é importante fazer uma diferença aqui para vocês. Uma coisa é o processo, outra coisa é a medida cautelar. O que acabou, gente, foi o processo cautelar. Processo como o quê? Como o meio, como o método, como a via, como o instrumento para se obter aquela jurisdição. Isso sim, agora acabou. Mas a medida cautelar, não. A medida cautelar, ela é justamente o provimento, a decisão. Nós acabamos de ver que a tutela cautelar, ela existe. Só que não mais agora, ela não será mais requerida no bojo de um processo cautelar, mas sim no próprio processo de conhecimento, né? Nós vamos ver até também no cumprimento de sentença, na execução, tá? Então é importante que vocês saibam disso. Ana Paula, fica uma pergunta. Você acabou de falar que o processo cautelar autônomo não existe mais. Então, não existe mais aquela divisão, né, em cautelares nominadas, que nós tínhamos o arresto, o sequestro, a busca e apreensão, não é? E nós tínhamos as cautelares inominadas, não é? Que seria o procedimento cautelar genérico, que muitos já devem ter escutado falar, que era justamente o poder geral de cautela que era concedido ao juiz, justamente quando nos deparávamos com aquelas cautelares atípicas ou inominadas. Então, quando não tinha, nós tínhamos a necessidade de uma tutela cautelar que não estava prevista ali no rol do CPC, nós dizíamos que eram cautelares inominadas e que o juiz tinha o poder de conferi-las. E aí, Ana Paula, como é que ficou? Deixou de existir, então, arresto, sequestro, busca e apreensão? Não, gente, muito cuidado. Se vocês fizerem a leitura do artigo 301 do CPC, vocês vão ver que sim, continua. A tutela de urgência de natureza cautelar, ela pode sim ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e
qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Então, o poder geral de cautela continua sim existindo no novo CPC. Na verdade, ele foi até ampliado, porque diz que pode ser qualquer outra medida. O que não temos mais é um processo autônomo para isso. São requisitos específicos. Antes nós tínhamos requisitos específicos para a concessão de um arresto, requisitos específicos para a concessão de um sequestro e assim por diante. Isso nós não temos mais, mas é possível sim requerer, não é, uma tutela cautelar, não é? Com o caráter de arrestar os bens, de sequestrar os bens, né, de realizar uma busca e apreensão. Então, o poder geral de cautela continua, o que não continua mais é o processo cautelar autônomo. Eu gostaria agora de trabalhar com vocês, né? Vamos ter aulas específicas sobre tutela de urgência, sobre tutela de urgência antecedente, incidental, tutela de evidência, cada uma, né? Vamos trabalhar de uma maneira mais minuciosa. Mas eu gostaria, antes de adentrarmos nesses assuntos, né, nessas aulas específicas, eu gostaria de trazer com vocês, trabalhar com vocês de uma maneira introdutória, as regras comuns a todos os tipos de tutelas. Tanto tutela de evidência quanto tutela de urgência, não é? Então, para facilitar um pouco o entendimento desse assunto. Primeira coisa, fundamento. Qual é o fundamento da tutela provisória, Ana Paula? O que é que justifica a concessão de uma tutela provisória? Eu posso dizer a vocês que a resposta para essa pergunta está lá no artigo 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou em evidência. Vamos falar um pouquinho de cada uma, embora volto a frisar que teremos aula específica sobre tutela de urgência e aula específica sobre tutela de evidência. Mas vamos falar um pouquinho da urgência. A tutela de urgência, ela pode ser tanto satisfativa, já satisfaz ali os efeitos do próprio direito de maneira antecipada, ou ela pode ser cautelar, assecuratória, como vimos agora há pouco. Ela pressupõe dois requisitos, e aqui houve uma uniformização, facilitou um pouco aqui, não temos mais essa diferença como tínhamos no CPC de 73, não é? Que as tutelas cautelares tinham requisitos específicos e as tutelas antecipadas tinham outros requisitos. Agora não, agora tanto a tutela cautelar de urgência quanto a tutela antecipada de urgência, elas têm os mesmos pressupostos. E quais são eles? O primeiro seria a probabilidade do direito, que a gente chama do periculum in mora. Então, probabilidade. Por que probabilidade? Vimos lá no iniciozinho da nossa aula que o juiz concede essa tutela jurisdicional com base numa cognição, o quê? Incompleta, com base numa cognição superficial. Por isso que a gente não exige aqui a certeza do direito, não é? Então, basta apenas a probabilidade daquele direito. Esse é um dos requisitos. O outro requisito é o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que chamamos do periculum in mora. Aqui é a urgência propriamente dita. Então, para eu poder requerer uma tutela de urgência, é claro, é lógico que eu preciso demonstrar realmente esse perigo de dano, não é? Ou o risco ao resultado útil do processo, né? Eu preciso demonstrar a urgência. E onde está isso, Ana Paula? Está lá no artigo 300. Então, na leitura do artigo 300 do CPC, vocês vão ver que para a concessão da tutela de urgência, nós precisamos desses dois pressupostos. E a evidência? É bom já frisar aí, já você deixar registrado que a tutela de evidência, ela será sempre
satisfativa. Ela nunca servirá aqui para conservar, mas para satisfazer. A tutela de evidência, ela dispensa, ela despreza a demonstração da urgência. Então você não vai precisar demonstrar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Aqui, na verdade, o que se precisa é fundamentar o seu pedido numa alta probabilidade do direito. Veja que o nome, mais uma vez, ele tem que servir para algo, não é? O seu direito é evidente. Então, o legislador entendeu por bem, olha, quando a gente está diante da urgência, nós vamos conceder, é possível a concessão, né, de uma tutela provisória com base numa cognição sumária, mas porque existe a urgência, não é? A urgência não pode ali, o direito não pode esperar o trâmite processual. Mas e a evidência? Se não tem urgência, Ana Paula, por que então conceder uma tutela provisória? Muitas vezes até no início do processo, muitas vezes até sem nem ouvir a parte contrária. Não seria, o legislador entendeu de uma maneira muito coerente que também não seria justo para aquele, nós vamos ter uma aula só de tutela de evidência, mas que não seria justo para aquele que tem já um direito evidente carregar nos ombros o ônus também da demora do processo. Ora, se o seu direito é evidente, e nós vamos ver as hipóteses desse tipo de concessão, por que não conceder já esta tutela provisória, não é? Até para poder dar um equilíbrio aí nessa questão do ônus do tempo, não é? Equilibrar. Basta a questão da alta probabilidade do direito, Ana Paula? Veremos que não, mas na frente nós vamos ver que não basta só demonstrar essa alta probabilidade do direito. Por quê? Porque o Código, no seu artigo 311, ele tipificou as hipóteses de concessão da tutela de evidência. Então nós vamos ver mais na frente que não basta só esse alto grau de probabilidade, não é? É preciso também que a gente consiga enquadrar ali naquelas hipóteses e também em outras, né, que estão espaçadas. Mas vamos finalizando aqui esta aula e na próxima aula nós vamos seguir com o momento de requerimento da tutela provisória. Até lá, gente!